Bom, e para começar, estamos aqui com o Cauê, da Outras Palavras. Bom, Cauê, se quiser falar um pouquinho. Bom, Outras Palavras é um site de internet, uma revista digital que debate temas internacionais e estamos aí para conversar um pouco. Takahashi, do TV Drone. Obrigado, Takahashi. Obrigado pelo convite. TV Drone é um canal multimídia, né, para divulgar pautas relacionadas ao cyberativismo e aos direitos humanos. E o Gunther, representando a Presença. A Presença é uma agência de notícias sobre paz e não violência. E, bom, vamos ver as pautas hoje aí. Bom, hoje no 4B Opinião a gente vai debater 3 temas, que é a reorganização escolar, as barragens que cederam em Minas Gerais e o atentado em Paris, na França. Então vamos ao nosso primeiro tema. Acompanha a vinheta. A lama tem tipicamente metais pesados. E o metal pesado é um elemento cancerígeno. Então ele tem um dano ambiental ao ser humano, aos animais, muito grande. Esse metal pesado ele vai ficar disponibilizado no meio ambiente. Então vai atacar os seres humanos, animais, vegetais. E esse metal pesado, esse fluido, ele percola para a água subterrânea. Primeiramente porque os projetos a água são... subterrânea também fica contaminada. Porque o projeto é fechar 90 escolas, 94 para ser exato, e aí dessas 94, 25 iam para a prefeitura. Então quem quer começar a falar aí pode ser Takahashi, que eu acho que... Bom, eu acho que esse tema ele se relaciona de certa maneira com a questão dos atentados lá de Paris, porque eles acabam criando um cenário de tragédia e choque que favorece o avanço conservador nessas pautas também, né? A questão aqui das barragens, eu estava lendo que o Eduardo Cunha está querendo colocar, né, como prioridade a votação do novo Código de Mineração, né, alegando que é extremamente necessário aprovar o novo código agora com a tragédia lá em Mariana. Ele só não cita que esse novo código ele foi, né, escrito por deputados financiados pelas mineradoras, né, e sob encomenda, né? Então não tem nada de prevenção, não tem nada de multa para as mineradoras, né? Ele só favorece as mineradoras e o senhor das sombras, né, o presidente aí da Câmara, ele está aproveitando esse momento de tragédia, desse crime de genocídio socioambiental para atropelar né, como ele costuma fazer, né, atropelar todas as votações, todas as discussões na Câmara e aprovar uma legislação que favorece os financiadores da sua campanha, especialmente do seu partido, o PMDB, né, que, diga-se de passagem, é o partido das mineradoras aqui no Brasil, que controla, né, o Ministério, que controla todos os órgãos fiscalizadores da área, né? Então a gente está aí num momento bem complicado de uma tragédia, a população está impactada, está em choque ainda, e eles não perdem tempo, né? Eles já estão aí articulando a aprovação de um código que vai piorar ainda mais a situação na mineração. Quer complementar? Não, dá para complementar aqui. A bancada da bala, a bancada da mineração, diferente da bancada do boi e da bala, que é composta por multipartidos, essa bancada da mineração é composta pelo PMDB. Ele é o grande filtro, o grande coração desse sistema. E desde 2007 eles controlam também o Ministério. Então o PMDB ele é todo o DNA de como a mineração hoje é tida, como que ela pode avançar, e bem voltado para as filiais da Vale, que acabam financiando. Se não me engano, foi metade do que arrecadou o PMDB foi dado por empresas ligadas à Vale. Falar alguma coisa? Tem uma coisa que eu acho curiosa, que não é um acidente da natureza, né? Realmente é algo que aconteceu por negligência. Eu acho que isso é uma primeira coisa que é importante pontuar, assim. Uma outra questão que chama atenção, também, talvez desde um ponto de vista mais cultural, é como as pessoas começam a querer comparar as tragédias também, né? Aí já entrando um pouco na questão de Paris, com a questão do que aconteceu em Mariana, quando na verdade, pra gente,
todas as tragédias têm igual peso. Não importa se é com uma vida humana, se são 100 vidas, para a gente, cada vida conta, né? Então, o que chama atenção, às vezes, desse tipo de negligência é como realmente se privilegia sempre o lucro em detrimento da vida humana. Isso eu acho que é um primeiro ponto, né? Porque essa negligência aconteceu porque a prioridade estava em lucrar. E isso acontece com todas as questões públicas que são privatizadas, todos os equipamentos, todas as... enfim, não é só com a Vale, né? Outra coisa que chama atenção, que eu estava vendo a notícia esses dias, é um prefeito que estava bloqueando uma ferrovia da Vale, né, que leva subministros para a Vale. Quando tem os prejuízos, é de toda a população, né? Isso é uma coisa também que é o sinistro, além da tragédia, né, ainda os custos têm que ser de toda a população. Fica ainda essa coisa meio dessa multa que o governo aplicou em cima dessa marca, que para a gente considera meio irrisória, cerca, se eu não me engano, 250 milhões de reais, uma coisa assim, né? Pelo que a gente andou pesquisando, isso, acho que em um mês, né, de lucro dessa marca já dá mais do que isso, questão de 1 ou 2 meses, uma coisa assim. Então mostra como a gente também está vivendo num sistema falido, né? Outra coisa que é muito alegórica para a gente é justo em Minas Gerais, né? Que é a terra aí do Aécio Neves, né? Justo um mar de lama no momento que a gente está vivendo, onde sai caso de corrupção todo o tempo. Então também tem esse componente que se o Jung tivesse vivo, ele já viria com as teorias dele de inconsciente coletivo, projetando uma massa de lama, um tsunami de lama, varrendo cidades inteiras. É uma coisa, assim, inacreditável, sei lá. Não, só para complementar também a questão do lucro, né? Eu tô lendo aqui agora, o lucro dessa empresa foi de 2,8 bilhões de reais. Eles só repassaram para a Mariana 20 milhões, e mesmo assim, essas grandes empresas ainda fazem essas cidades pequenas serem dependentes delas, entendeu? Então, é muito complicado, a gente tem que começar a rever isso, rever essas coisas, porque, beleza, as pequenas empresas são sempre vistoriadas, tá lá bombeiro toda hora, tá lá. E a gente estava conversando um pouco antes do programa, né, Takahashi, que falou, pô, os caras, a última vistoria que foi feita lá foi há 3 anos atrás, pô. Entendeu? Então, como é que vai ver? E outras mineradoras que também estão nessa mesma situação e pode ocasionar um acidente, ocasionar outro desastre. E eu estava lendo outro artigo também que fala sobre a questão da vida marinha, da vida... o desastre ambiental que está acontecendo no rio, que vai ter que tirar os peixes. Então, quer dizer, é um problema muito grave. E acho que cabe a gente começar a fazer alguma coisa, né? Dar um sinal. Olha, eu acho que uma coisa que a gente tem que fortalecer muito nos meios de comunicação alternativos é que isso foi um crime de genocídio socioambiental, né? Então, acho que isso daí tem que estar claro. A gente está aí com a região sudeste inteira comprometida com contaminação de metais pesados, né? Mercúrio, manganês, eliminou o 5º maior rio, né? A 5ª maior bacia hidrográfica do país, vai contaminar a nossa metade do Atlântico Sul inteira, né? Isso daí tem que ficar claro, foi um crime de genocídio socioambiental, porque você vê pescadores são presos, pagam multas violentíssimas quando fazem pesca, né, em época de procriação de peixe, e uma mineradora destrói uma bacia hidrográfica inteira, né, deixa milhões de pessoas aí numa situação super calamitosa, e até o momento ninguém foi preso ainda, né? Tinha que ter sido uma prisão imediata. A ocupação, o exército tinha que estar ocupando as instalações da Samarco, né? Isso não é exagero. Isso daí é uma situação muito grave. E eu estava vendo no jornal O Tempo, né? Que todo mundo estava pensando que acho que a barragem é Santarém e Fundão, né? Todo mundo estava pensando que a barragem de Santarém tinha sido comprometida também. Só que, na verdade, o que ocorreu? A barragem do Fundão estourou, o conteúdo dela passagem lá de Santarém, e a barragem de Santarém ainda está segurando lama soterrada de lama tóxica, né? E é muito provável que essa barragem rompa também, né? Então, a barragem que todo mundo pensou que tinha rompido ainda está lá. E quando essa barragem romper, né, aí a tragédia vai ser maior ainda. Então, a gente tem que trabalhar muito essa narrativa do crime de genocídio socioambiental, e eu acredito, né, que é o momento de pautar pelo nosso lado a questão do Código de Mineração, que está aí desde 2013 tentando ser emplacado, né?
um código que só favorece as mineradoras, a gente tem que discutir isso mais a fundo. E também a reestatização da Vale, né? Acho que é um grande momento para a gente tocar de novo essa discussão sobre o processo fraudulento de privatização da Vale, né? Quais os interesses que estão aí por trás dessa empresa hoje em dia e como que a gente consegue retomar essa discussão. Sobre o financiamento da classe política, tem o PMDB, que é o grande instrumento das mineradoras, mas se a gente pega as prestações de contas, eles doaram para praticamente todos os grandes partidos, né? Incluindo a Marina Silva, aí, que recebeu R$488 mil de uma subsidiária da Vale. Então, essa solução ela vai vir de formas extras parlamentares, né? Vai vir de mobilização, vai vir de construção de narrativa e povo na rua, né? E eu acredito que não vai faltar povo na rua, porque os caras destruíram boa parte da região sudeste agora, né? Então a gente tem milhões de pessoas com disposição para a luta. Aí eu ouvi um rumor de que lá no Espírito Santo algumas pessoas já começaram a bloquear alguns prédios da Vale espontaneamente, gente que nem é de movimento social, né? Então cabe aos movimentos organizados canalizar essa revolta para uma resposta definitiva, né? Que na minha visão é um código de mineração popular, né? Que prevê punição às mineradoras e um controle rígido sobre a atividade de mineração e retomar a discussão de reestatização da Vale, que para mim poderia começar com uma expropriação da Samarco, né? Eu acho que expropriando a Samarco você já começa a fazer um mínimo de justiça, né? Agora a destruição ambiental do rio, isso daí é irreversível, né? Todos os cientistas já estão falando que é irreversível. O rio está cimentado, a gente perdeu o Rio Doce e a gente vai perder uma boa parte da costa marinha do Atlântico Sul. Não, isso é uma coisa. E provavelmente a questão da crise hídrica do Sudeste, que é o mais atingido, ano que vem deve ficar numa situação ainda mais lascada ainda, né? E já estava ruim, deve piorar muito, né? Você tem o caso lá de entrega de água com querosene, que deu, né? A própria Vale foi entregar lá 250 mil litros, parte dele era do tanque que apagava incêndio. Então você já tem essa questão. Mas acho que para chegar nessa questão de tentar politizar, estatizar ou não, você tem que desnaturalizar a catástrofe, né? Porque colocam como se fosse alguma coisa da natureza, aconteceu. Tanto lá o Estado Islâmico não é natural do Islã fazer esse tipo de ação, como não é natural uma barragem estourar e inundar uma cidade e comprometer metade do estado, da água, da biodiversidade, etc. Então tem que dar nome aos bois, quem é culpado, por quê, o que eles estão fazendo para continuar sobre o domínio desse setor econômico no Brasil, etc. Tem um ponto curioso, é o seguinte, se fosse a Petrobras, né, ia ter um posicionamento um pouco diferente dos meios de comunicação, né? Agora, como é uma coisa privatizada, né, a Samarco, a Vale foi privatizada, aí eles têm esse tratamento, que é um acidente da natureza, não sei o quê. Então é muito curioso, porque tem ainda essa lenda, esse mito de que o que é privatizado é melhor gerenciado. Isso é uma falácia, é um mito. Porque a gente pode ter vários problemas aí também nas questões estatizadas, mas nunca tivemos uma coisa dessa dimensão, né? E era algo privatizado. Então isso eu acho que é importante pontuar também. Eu acho que também é importante aproveitar isso para lutar contra o pessoal que fica com esse discurso, o Estado mínimo, o Estado tem que ser cada vez mais enxugado, porque na verdade tem que ter um equilíbrio. Se a gente for pegar, por exemplo, toda essa molecada que está fazendo um discurso aí, super neoliberal, Estado mínimo, bom, Samarco era o Estado mínimo. Inclusive, quem está verificando os próprios danos ambientais não é nem, sei lá, a polícia ou o exército, são seguranças contratadas pela própria Samarco. Né? Uma coisa assim, tipo, sei lá, eu matei e contrato meu segurança para ir verificar, né? Para apurar os fatos. Então, eu acho que é o fim da picada mesmo. Só mais aconteceu semana passada, você vê que não tem uma capa de revista, né? Em relação a isso. Até de Paris, que foi sexta-noite, você tem capa de revista, que é o que dá o peso político na discussão. Você não tem uma capa sobre a Vale, porque ela é a grande anunciadora de todos os veículos. Só para complementar, antes da gente ir para o próximo assunto, eu dou aula, né, sou professor, acho que todo mundo já sabe,
E ontem, conversando com os alunos do 9º ano, uma aluna chegou, tá todo mundo falando de Paris para lá, Paris para cá, mas ninguém fala do rompimento da barragem lá em Mariana. Eu achei super interessante. Tipo, na mídia. Pô, na TV a cada meia hora tá falando de Paris, mas da barragem que rompeu ninguém tá falando. Então, não, a gente tem que começar a falar. Isso meus alunos de periferia, que ninguém acreditava, falam, eles querem nada com nada, estão lá discutindo, estão pensando, né? Então, eu achei muito interessante. Agora, só para, se alguém quer complementar mais sobre esse assunto... Eu acho que se a gente quer uma mídia livre, as pessoas têm que começar a financiar uma mídia mais autônoma. Porque enquanto a mídia for financiada pelos grandes grupos, os grandes grupos nunca vão falar nada, né? Ou seja, a mídia nunca vai falar nada contra esses grandes grupos. Então, se a gente, por exemplo, está falando aqui, porque a gente é uma mídia totalmente independente. Se a gente recebesse dinheiro da Vale, não poderia estar falando. Então... Verdade. Só um complemento. Eu acho que, agora que a gente está falando de mídia, vale destacar o papel que o Brasil, de fato, está cumprindo nessa tragédia aí, que eles imediatamente mandaram uma equipe, né, fazer cobertura lá no local da tragédia, e acredito que vale a pena a gente começar a conversar, né, que isso não é algo que vai acabar em uma semana ou um mês, né, isso daí é para 100 anos. E eu acho que vale a pena a gente começar a articular entre os veículos de mídia que são próximos, pensar numa missão, numa caravana de produção de mídia nas regiões afetadas para registrar tanto o estrago quanto as lutas que estão ocorrendo lá, né? Porque se a gente não comunicar que está ocorrendo luta e que tem gente se organizando, vão ser espasmos que vão passar, né? E ninguém vai falar e a história vai ser escrita pelos de cima de novo. Bom, agora a gente vai para o nosso próximo tema, que é sobre a reorganização e a ocupação das escolas. Vamos lá para o insert. Primeiramente porque os projetos são fúteis. Porque o projeto é fechar 90 escolas, 94 para ser exato, e aí dessas 94, 25 iam para a prefeitura ou para o Centro Paula Souza, simplesmente assim iam dar, mais 25 iam virar ETECs, só que sem projeto nenhum. Ganhou vaga no Paul Hugo e eles falaram pra gente que não tem mais vaga lá. E vão criar a parte da tarde, só que tem gente na parte da tarde que trabalha. Ou à noite. E mandaram gente pra mais de 1,5 km. A escola que me mandaram é 2,5 km, eu tenho que pegar 2 ônibus pra ir. Tem gente que pega até 6,5 km até a próxima escola que eles têm que ir. Quem quer começar a falar ou quer que eu comece aqui já? Bom, eu vou levantar a polêmica, né? Eu não sou contra a reorganização. Eu acho que a educação tem que ser repensada. Só não sou a favor de como o governo está fazendo isso, né? Tá, que nem o nosso governador, Geraldo Alckmin e tal, ele está impondo. É como se fosse um decreto, então vocês têm que fazer, têm que reorganizar e vai ser desse jeito. Penso que primeiro deveria ter tido uma conversa, né, que os professores, que nem eu dou aula há 10 anos, não fui ouvido sobre essa reorganização. Vários amigos meus também não foram ouvidos, escolas vão fechar. Então esse é o problema, é a forma como ele está colocando. Né, eu imagino que sim, a educação tem que ser repensada, tem que ser reorganizada, tem que ser revista, porque da forma que está também não dá para a gente aceitar. Né, mas eu sou favorável mesmo a ocupar as escolas. Até posso ser preso, que eu vou falar aqui, mas até... Sim, até convidei meus alunos lá, falei, vamos ocupar para a gente repensar a educação. Acho que em vez de reorganizar, a palavra seria outra, né? Repensar a educação. Qual que é a função da educação hoje? Então eu lanço a pergunta para vocês e a gente pode debater em cima disso também. Qual que é a função de educar? Né? Qual que é a função da escola? Né? Porque essa reorganização não adianta a gente achar que não vai sair, ela vai sair. Entendeu? Ele vai fazer, pode ocupar. A não ser que ocupe as 5.000 escolas, cara. Não, mas já tá certo, ano que vem já vai mudar. Isso, vários professores já estão com medo lá de perder o emprego. Não sei, a não ser que ocupe as 5.000, então vamos começar aqui a campanha, ocupe as 5.000 escolas. A minha eu sou favorável, vamos lá. Né? Então vamos lá, eu sou completamente favorável. Acho que qualquer forma de manifestação é interessante.
né, quando as pessoas começam a expressar opinião, mas vamos lá, agora passa a bola aí, vamos deixar vocês. Bom, como eu tinha comentado, né, não é um tema que eu estou muito por dentro, mas um dos argumentos que eu tenho acompanhado do governo, a divisão dos ciclos, né, você pode até me explicar direito, mas eu não consigo entender essa vantagem, né? Eu acho muito careta esses argumentos que o governo usa, de que cada escola com um ciclo vai ser mais eficiente, os alunos vão estar com pessoas da sua idade, e blá, 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 né? Sendo que a gente vê muita discussão, né, de metodologias alternativas, né? Falando que essa divisão por idades também é uma coisa que é um currículo oculto mesmo de disciplinar, de ordenar as pessoas, né? Que isso daí não tem tanto um papel tão fundamental pedagógico, né? Eu estudei sempre em escolas particulares e e ninguém questiona a qualidade das escolas que eu estudei, né? E todas elas têm todos os ciclos, lá do maternal ao colegial, tá tudo na mesma escola, né? Então eu tenho dificuldade de entender esse argumento do governo do estado de que vai melhorar a educação separando os ciclos e tudo, né? Essa é uma questão. A outra, a função da escola, acho que a gente tem que, assim, você que é professor, inclusive, é notório que o governo do estado está sucateando cada vez mais a educação, né? Você vai para qualquer escola pública, é uma tragédia, assim, professores tendo problemas psicológicos graves, remuneração péssima, sem condição nenhuma de dar aula, tudo sucateado, né? Então, acho que esse processo de ocupação de escolas, ele está sendo uma espécie de... Acho que ele sim é um respiro, é um alívio, né? É um momento agora que as escolas estão servindo ao papel de educar um cidadão crítico, está sendo agora. E sobre a ocupação de 5.000 escolas, cara, olha, quando começou as ocupações de escola, eu pensei que não ia passar de 10. Eu já vi uns posts hoje falando que já chegou a 40. Né? E eu não duvido que chegue, não digo 5.000, mas não duvido que chegue aí algumas centenas, se essa coisa virar uma onda, né? Que a gente está vivendo um momento de uma revolta latente na população, que qualquer fagulha a população está aderindo. Qualquer fagulha a população está aderindo, né? Então essa tática de ocupar escolas e criar espaços de discussão, espaços de reunião, atividades de formação para pais, alunos e professores e comunidade, isso daí tem um potencial, sim, de virar talvez até algo tão grande quanto junho de 2013. E se bobear, mais forte ainda, né? Porque vai ter uma base física, né? Os alunos acampando nas escolas e essas escolas virando centros de convergência e mobilização. E a justiça... não deixando ter a reintegração de posse, né? Que é uma coisa muito interessante. A solidariedade da justiça, que nunca teve um papel muito favorável a esse tipo de movimento, etc. Mas o que eu acho também, assim como o Taco estava falando, tem um pouco o espírito, não só pelos participantes dos movimentos sociais que participaram de junho, mas também tem o espírito do espontaneismo que tinha em junho. Ninguém esperava, nem 5, nem 10, hoje já tem 37 ou 40, então provavelmente daqui uma semana pode ter 90 também, ou 100, etc. Então tem uma fagulha aí no ar. Tem e o mais engraçado é que nem julho também, junho, eles explicaram direitinho como vai acontecer, tanto que eu estava comentando com vocês, teve um Roda Viva especial com o secretário de Educação, aí estava um pessoal super gabaritado, Setúbal, etc., né, com a Setúbal, pessoal do Estadão, Folha, todos da área da educação, todo mundo reverenciando, não, isso aí é o melhor. E o único critério que eles têm, o único critério que eu vi é esse da melhor o desempenho se ele estiver no mesmo ciclo, todos da mesma idade, sendo que hoje todo mundo critica tudo que vem que é filho do cartesianismo, né? Que é dividir todo mundo e separar e especializar. Então, esse critério técnico, não sei se sustenta qualquer debate a mais. Onde tem essas escolas de um único ciclo funcionando certo? Por que não fazem, então, nas privadas que são as melhores, já não aderiram a esse método? É logo que tem um enxugamento também, né? Lógico, a parte econômica que está por trás. Está totalmente por trás. Então é isso, também ajeitaram toda a bola, fizeram toda a explicação, tem um boicote da mídia, isso é óbvio, sempre vai ter, sobretudo do grupo do Alckmin, né? Só que, de novo, totalmente pegou ele despreparado, né? Hoje ele deve estar pensando, pô,
junho voltou, talvez. Tem um fenômeno muito similar que aconteceu em 2011 no Chile, né? A gente esteve acompanhando lá e tal, estive lá. Também começou em poucos colégios, depois alastrou para o país inteiro. Chegou a um ponto que praticamente 80% dos colégios do país inteiro estavam ocupados, inclusive as universidades. E era muito forte, porque às vezes vinha... como sempre, a polícia vem para desalojar na madrugada, né? Mas alojava o pessoal, detinha, fichava toda a molecada, tudo pessoal menor de idade, na faixa, a maioria de entre 15 e 17 anos, né? Mas não dava 3, 4 dias, a molecada voltava e ocupava de novo, cara. E isso foi, assim, acho que quase 2 anos, 1 ano e meio, uma onda, assim, e era interessantíssimo pela criatividade, pela multiplicidade de coisas que se deu, de coisas que... aquilo virou uma escola realmente aberta, com coisas que, digamos, tradicionalmente não se tem na escola, né? Desde filmes, a oficinas, enfim, mil coisas, né? Seria excessivo ficar citando tudo. E eu sinto que tem algo parecido, por mais que os problemas são diferentes, que lá é uma questão diferente, né? Que é a reorganização, mas tem um transfundo comum, tem uma sensibilidade comum, né? A mesma geração praticamente. Então, acho que tem uma questão geracional também, não é só uma questão... não é só uma questão econômica, tem uma questão talvez cultural e geracional, que é uma geração que está começando a participar da vida política através dessas ocupações, isso é interessantíssimo, né? Tem uma questão, acho que o Cauê levantou bem, que é essa coisa da justiça está segurando um pouco a onda, talvez porque o pessoal, a maioria é menor de idade, né? Talvez, não sei se é por isso. E eu acho que tem um potencial, sim, ainda mais se continuar com a repressão como teve em alguns colégios, né? Acho que em Diadema e Fernão Dias tem uma repressão um pouco mais dura. Se a polícia do Alckmin continuar reprimindo como reprimiu nesses 2 colégios, pode ser que viralize e alastre mais, né? Eu acho que tem isso. Eu acho que a tática que eles vão fazer agora, desde o ponto de vista da mídia, do governo estadual, vai ser de tentar silenciar, de tentar desviar o foco. Tem Paris, tem outros problemas, tem Mariana, sei lá. E vão tentar tirar um pouco o foco. Eu acho que aí vale um pouco isso que o Takahashi falou também, a gente, que é de mídia independente, tentar cobrir mais, tentar ir nas ocupações, tentar ter uma proximidade. Eu acho que, inclusive, eles estão precisando de muita ajuda, às vezes é comida, às vezes são coisas simples, pode ir lá ajudar ou dar uma oficina, dar uma aula pública lá no colégio, o pessoal está pedindo bastante esse tipo de coisa. E, bom, sei lá, desde a presença a gente é favorável a todo tipo de ato que seja não violento, né, de desobediência civil contra leis que são consideradas injustas por parte da população, sobretudo aqueles que estão sendo afetados diretamente por essa lei, no caso. Então a gente, desde a presença, dá total apoio, assim, por mais que poderia se discutir mais a fundo se realmente uma reorganização seria válida ou não, mas me parece que as motivações estão sendo muito mais econômicas do que pedagógicas. Sim. Né? Dá para ver pelo estado dos colégios. Uma coisa que é boa, talvez, dessas ocupações, é que as pessoas estão começando a olhar mais os colégios. Porque você começa a ver as fotos dos colégios, tudo caindo aos pedaços, né, cara? Sucateado era na nossa época, 20 anos atrás. Agora tá caindo aos pedaços, né? Enfim, eu não sei. O que o governo quer é enxugar mesmo a quantidade de professores, a quantidade de escolas para diminuir o gasto. Ele está aproveitando também essa questão da crise que a gente está vivendo, né? Tipo, para dar apoio a isso. Não, a gente tem que melhorar a organização, tem que melhorar as coisas. A questão dos ciclos eu acho interessante, cara. Tipo, porque como é que é? Você tem alunos de 1ª a 4ª série. Porque eu trabalho em escolas, mesmo na particular também, às vezes eu vejo que tem problemas assim dos mais velhos, dos mais grandes, tanto que os intervalos são separados, entendeu? Então esse negócio de ir lá pegar dinheiro do lanche, ficar pedindo dinheiro, ou ficar... Acontece isso e na pública acontece muito mais. Então a ideia é você... Falta o lanche e o pessoal passa na sala? Não, chega lá, quanto você tem, mano? Então me dá... tipo uma gangue dos maiores que pega os menores, entendeu? Acontece isso, tipo o que a gente vê em filme americano, acontece nas escolas aqui no Brasil, entendeu? Tanto que eu já cheguei a dar aula numa escola que tinha uns pessoais grandes, uns alunos grandes, que ficavam na porta do banheiro e cobrava dos pequenos para poder usar o banheiro. Tipo R$1, R$2, me dá R$1, senão você vai poder usar o banheiro. Então, quer dizer, a ideia mais ou menos. Então, quer dizer, eu acho que seria interessante um projeto, né? Vamos ver se funciona, assim, como projeto da escola integral. Mas eu vejo assim, primeiro, tem que pensar na remuneração dos professores, que ganham super pouco aqui em São Paulo. Imagina, o professor ingressante ganha 10 pau por aula.
para dar aula para 40, 50 alunos, né? Então, às vezes tem escola que eu dou aula que não tem ventilador. Imagina, tô fazendo 36, 37 graus, os alunos voltam do intervalo, não aguenta entrar na sala. Imagina agora com a organização 50. Então, quer dizer, é lógico, né? Então, pensar isso. Então, a ideia, acho que desse quadro do programa, dessa parte, era meio debater isso. E eu apoio, eu acho que tem que ocupar, vamos repensar a educação, vamos mudar. E se precisar ocupar a minha escola, eu estou lá para ocupar. E o trabalho que eu faço desde a Revolução dos Pinguins é tentar fazer os alunos pensar, tanto que eu falo, qualquer trabalho que eu passo lá de história contemporânea, A gente hoje tudo achou é a que Revolução dos isso ia Pinguins. acontecer desde 2011, né? 4 anos depois. Então, quer dizer, pra mim eu tô feliz, né, que tá acontecendo isso. Me quer falar mais? Última palavra. Acho que fica uma sugestão aí também de fazer uma mesa com alguns representantes das escolas ocupadas, né? E a gente fazer uma discussão com eles aqui, fazer uma ponte com essa nova geração que tá se formando, né? Nesse movimento, porque a indignação ela não vai, esse movimento ele não vai ser para sempre. Então a gente tem que procurar se conectar enquanto ele está ativo, né? E o momento é esse, o momento é agora. Vamos fazer oficinas lá, tem que ir agora, tem que ir esse final de semana fazer oficinas lá, aulas públicas. Vamos chamar os caras, tem que chamar já para a semana que vem para dialogar, né? Porque se a gente não se conectar com a indignação dessa juventude que está ocupando a escola, né, a mídia vai se conectar, outros lugares vão se conectar, porque não tem movimentos e militantes para apoiar todas as escolas que estão sendo ocupadas, né? Tem muita escola que está sendo ocupada espontaneamente e nesse lugar pode colar um pessoal mais reacionário aí, né? A indignação tem que voltar a ser progressista, né? E não ser essa indignação coxinha que a gente está vendo. Só uma palavra aí. Não, só para encerrar, mas quem imaginaria que depois de 2013, lá junho, que era educação padrão FIFA, né, um dos grandes lemas, você ia ter polícia batendo em moleque para sair da escola. Verdade, né, cara? Professor também, batendo em professor. Né? Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Né? Espero que tenham gostado do nosso programa. Na semana que vem a gente volta com mais um 4V Opinião, cada um falando. Né? E obrigado. Se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha da mesma forma, mesma frasinha. E até a semana que vem. Falou, tchau.